Recentemente eu fiz alguns vídeos falando sobre o Caio Coppola, que é um comentador político, um analista político da Jovem Pan, do programa Morning Show. Muita gente tinha vindo antes aqui pedir para que eu falasse sobre isso, para que comentasse as falas dele, as ideias que ele defende. E uns dias atrás eu fiz um vídeo aqui repercutindo uma thread no Twitter do perfil Além das Sombras, que expunha alguns fatos sobre o Caio. Então ontem o Caio se manifestou sobre isso no programa, no Morning Show, ocupou 6 minutos do programa para falar sobre isso e justificar o nome dele, porque ele utiliza Caio Coppola e não Caio de Arruda Miranda, que é o nome real dele. Então ele foi lá, fez uma longa justificativa sobre isso, e muita gente veio aqui no meu canal pedir para que me retratasse, porque ele tinha me refutado, porque ele tinha se justificado, explicado a situação. Então hoje estou aqui para pedir desculpas ao Caio. Então, se ele estiver assistindo, desculpa por não comprar a sua lenga-lenga, por não comprar a sua conversa fiada, o seu jargão juridiquês para mascarar um revisionismo histórico barato, para mascarar tecnicalidades, como você diz, que é um novo termo agora para falsidades, para erros e para mentiras. Então, assim, desculpa. Desculpa mesmo. Então, o que a gente faz aqui é entender o que aconteceu e explicar a situação. Para começar, eu fiz um vídeo falando sobre uma entrevista do Glenn Greenwald, da qual ele participou como comentador, e o Glenn Greenwald confrontou o Caio Coppola em relação a vários pontos. Então, nesse primeiro vídeo, eu analisei a questão do revisionismo histórico dele, porque ele utiliza um termo de contra-revolução para o que ocorreu nos anos 60 no Brasil, no golpe militar de 64. Então eu expus dados sobre isso, de que não foi uma contra-revolução e que o termo que ele utilizava era um termo utilizado pelos militares e particularmente pelo Ustra, que é um conhecido torturador da ditadura militar. Então ele estava reproduzindo um discurso de torturadores, de repressão, de autoritarismo. Esse foi o primeiro vídeo. No segundo vídeo eu falei sobre um outro ponto também envolvendo o Glenn Greenwald, no qual o jornalista americano confronta mentiras e falsidades propagadas pelo Caio. Que ele disse, por exemplo, que o Glenn era um correspondente da CNN. E o Glenn fala que não, que nunca trabalhou para a CNN, e ainda confronta o Caio em relação a outros pontos. Então esses foram os dois primeiros vídeos que eu fiz sobre as falas do Caio, sobre coisas que ele disse, imprecisões, incorreções e mentiras que ele disse nesse dia com a entrevista com o Glenn. E no último vídeo que eu fiz, como eu disse, eu repercuti essa thread do Além das Sombras, que apresentou vários fatos e vários dados e várias fontes sobre quem é o Caio. O Caio de Arruda Miranda, né? Que é conhecido na Jovem Pan como Caio Coppola. E nesse vídeo aqui eu apresentei uma reportagem que eu vou aqui citar de novo, que é uma entrevista que ele deu para o Léo Dias. Daí nessa entrevista ele diz o seguinte, olha: não tenho rabo preso, isso assusta os políticos e a grande mídia, mas agrada ao ouvinte. Então ele quer se apresentar como alguém isento, que não tem vínculos partidários, que não tem vínculos com ninguém, que não deve nada a ninguém. Na resposta que ele deu ontem, falando sobre o nome dele, que foram 6 minutos só sobre o nome dele, por que ele usa o Coppola e não o nome de verdade dele, não o nome real dele. E sinceramente isso não importa. Não importa se ele se chama Caio Coppola, Caio de Arruda Miranda, se chama qualquer coisa, não importa. O nome dele é completamente irrelevante. Pelo menos para mim. A crítica feita, tanto por mim e, ao meu ver, também pelo Além das Sombras, é em relação aos vínculos partidários dele. Porque ele se apresenta como alguém que não tem rabo preso e no histórico dele você vê que ele foi assistente parlamentar e também que prestou serviços para vários deputados do Partido Novo durante a campanha eleitoral de 2018. Pouco tempo antes de ele se tornar comentador de Jovem Pan. O questionamento tem a ver com a suposta isenção dele, com a suposta imparcialidade dele, que não existe. E a gente sabe que não existe. Tanto que quando ele fala do Bolsonaro, por exemplo, ele passa um pano bonito para o Bolsonaro, porque não há isenção. E eu duvido que em algum momento ele criticaria o Caio Miranda, que foi o vereador eleito, do qual ele participou da campanha e também assumiu como assistente parlamentar, e duvido que ele também questionaria ou criticaria os deputados que ele ajudou a eleger na campanha do Novo. Não me parece que ele é tão isento assim, tão imparcial assim, a ponto de poder pagar ali de alguém que não tem rabo preso e assusta os políticos e a mídia. Não sei se ele assusta alguém, na verdade. Isso é uma suposição dele. E ainda nessa entrevista ele diz outra coisa também que é revelador, que ele diz assim: em primeiro lugar, o conservadorismo não é uma ideologia. E aqui a gente tem que entender o que ele está fazendo. O raciocínio dele é o seguinte: conservadorismo não é uma ideologia, eu, Caio Coppola, sou conservador, portanto eu não tenho ideologia. É justamente uma estratégia para se mostrar como alguém isento, fora da ideologia, e que pode observar a ideologia dos outros e criticá-las sem nenhum tipo de comprometimento com elas. Então, assim, é um observador externo, fora das ideologias,
que vê tudo e é imparcial. É isso que ele quer dizer. O problema é que nem todo mundo concorda com essa visão dele de que o conservadorismo não é uma ideologia. Primeiro porque o conceito de ideologia utilizado e cunhado e em voga é marxista. Começou com Marx e foi desenvolvido por autores marxistas. E para esses autores, tudo é ideológico. Não há nada que seja fora da ideologia. Toda postura, até dizer que não é ideológico, é ideologia. Quando o Bolsonaro faz um pronunciamento e diz que ele vai governar sem viés ideológico, essa fala dele é ideológica. Então quando o Caio Coppola diz que ele é conservador e que conservadorismo não defende ideologia, essa fala é ideológica. Defende alguma coisa e expressa um corpo ideológico. Inclusive autores conservadores defendem isso também. Se você olhar o texto aqui, Conservatism, de Noel Sullivan, ele diz o seguinte, olha, o conservadorismo, como uma ideologia, é então caracterizado, em primeira instância, pela oposição à ideia de uma mudança total ou radical, e não pela ideia absurda de oposição à mudança como tal, ou por qualquer comprometimento pela preservação de todas as instituições existentes. Vou deixar o link desse texto aqui, primeiro capítulo do livro Conservatism. E depois tem um outro artigo também, Conservatism, de Stepan Andreasson, e que também analisa o conservadorismo como uma ideologia. O que é a ideologia conservadora e o que ela representa. Então há um forte movimento dentro dos conservadores de defender que sim, o conservadorismo é uma ideologia e deve ser pensado como tal. E se você pensar pela ótica marxista, então não tem dúvida nenhuma de que a postura do Caio é ideológica, é enviesada e que representa um corpo de conceitos e visões ideológicas. E o caso que a gente pode analisar nisso é a recente participação dele no programa, no qual ele fala sobre o caso do vídeo pornográfico compartilhado pelo Bolsonaro. Todo mundo está indignado ali no painel, o Edgar, todos estão indignados, e o Edgar pergunta, você acha que o Bolsonaro errou? E ele fala, sim, acho que errou. Só que daí a justificativa para isso é muito inesperada. Ele não acha que o Bolsonaro errou por compartilhar o vídeo, pelo fato de compartilhar o vídeo, mas porque o que o Bolsonaro fez foi uma tática da esquerda. O erro do Bolsonaro não foi criticar o carnaval, não foi questionar os abusos do carnaval, não foi talvez nem expor o vídeo, mas ao fazer isso ele usou uma tática da esquerda. Ele utiliza o evento do Bolsonaro, que foi bizarro, para criticar não o Bolsonaro, mas criticar a esquerda e as práticas da esquerda. E no final ele ainda fala assim, fica aqui a crítica respeitosa e construtiva à equipe do Bolsonaro e ao Bolsonaro. Que crítica respeitosa? O que o Bolsonaro merece é repúdio absoluto. Não é uma crítica respeitosa, ele merece uma crítica dura. O que ele foi errado foi vergonhoso, mundialmente vergonhoso. Não merece uma crítica respeitosa e construtiva, merece repúdio. Então aí você vê como o viés ideológico dele, como a postura ideológica dele transparece, como ele não tem essa isenção ou suposta imparcialidade que ele gostaria de defender. Eu vou deixar na descrição também o link para esse vídeo aqui no qual ele fala sobre o caso do Bolsonaro e o vídeo pornográfico. Aliás, o que você vê é ele constantemente passando pano para a direita brasileira ou para a extrema-direita em alguns casos. Então, assim, não existe nenhum tipo de dúvida sobre o viés ideológico dele. E depois a gente entra na questão do Fred, do Além das Sombras, que, como eu disse, o foco não era o nome dele era o menos importante ali no meio. O que o Além das Sombras estava revelando era que, quando você busca pelo nome real dele, que não é Caio Coppola, você encontra os vínculos partidários dele. E ele fez um vídeo todo mimizento, choramingando, se fazendo de vítima, que é uma tática de esquerda, se ele fosse denunciar alguém fazendo isso, né? Uma tática da esquerda de se vitimizar, de se fazer de coitado. Então ele fez um vídeo quase chorando ali, falando que envolveram a mãe dele, a família dele, a vovozinha dele, e realmente eu não fiz isso, nem mencionei a avó dele, nem a mãe dele, o foco não foi nisso, e aparentemente o foco do Além das Sombras também não foi isso. O que o Além das Sombras fez foi sugerir, foi fazer um exercício de futurologia, para a gente usar um termo do próprio Caio, é que ele estaria ocultando o nome real dele para ocultar os vínculos partidários que ele teria. Então essa foi a suposição, foi a conjetura que o Além das Sombras fez. Eu não fiz a conjetura, mas foi o que o Além das Sombras fez. E o Caio não devia ter medo disso, de conjeturas, porque ele adora fazer conjeturas. Ele adora fazer exercício de futurologia, de pegar dados selecionados a seu bel prazer e fazer conjeturas sobre isso. Inclusive ele é uma figura pública, então o fato de ser uma figura pública, falando para uma rádio, o põe em visibilidade e o deixa passível também de ser criticado, questionado e exposto desse modo. Ele optou por isso. Ao fazer isso, ao se tornar uma pessoa pública, ele optou por isso. Eu quero mostrar como o recurso que ele utiliza, esse aí de fazer conjecturas sobre as pessoas, sobre pessoas públicas, ainda no caso do John Willis, ainda envolvendo a questão do John Willis. Porque ele fez conjecturas sobre o John Willis, uma série de conjecturas, e que além de questionar o que o John Willis disse, de pôr em dúvida as alegações de John Willis sobre as ameaças que ele sofreu e que o levou a se autoexilar, ele ainda fez uma série de previsões
que de certo modo reforçam o ódio que existe contra o João Willis no Brasil. Então ele contribuiu para um clima de ódio que já existe. Se o João Willis reclamasse disso, certamente o Caio Coppola diria que o João Willis estava se vitimizando, que ele se pôs nessa posição ao se tornar uma pessoa pública. Mais uma vez você tem o caso clássico da extrema-direita ou dos direitistas de 2 pesos e 2 medidas. Eu posso fazer isso, mas os outros não podem fazer comigo. Então ele pode criar conjecturas sobre o João Willis, conjecturas maliciosas, enquanto que ninguém pode fazer em relação a ele. Eu quero analisar com vocês aqui os fatos sobre o João Willis, sobre a saída dele do Brasil. E aqui você tem um artigo, uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, uma entrevista exclusiva que ele deu no dia 24 de janeiro. Então aqui, ó, quem sabe sobre o João Willis e a saída dele? A manchete é: com medo de ameaças, João Willis do PSOL desiste de mandato e deixa o Brasil. Então vou citar alguns trechos dessa reportagem. Primeiro fato. 1. Em entrevista exclusiva à Folha, o parlamentar eleito com 24.295 votos e que está fora do país de férias, revelou que não pretende voltar ao Brasil e que vai se dedicar à carreira acadêmica. Ou seja, primeiro fato, ele foi embora do Brasil e não volta mais. Vai se dedicar à carreira acadêmica. Segundo ponto, a vaga de Willis deve ser ocupada pelo suplente Davi Miranda do PSOL, que é o marido do Glenn Greenwald. Ou seja, a outra pessoa vai assumir a vaga dele, o suplente. Terceiro ponto, terceiro fato. Desde o assassinato da sua correligionária Marielle Franco, em março do ano passado, Willis vive sob escolta policial. Com a intensificação das ameaças de morte, comuns mesmo antes da morte da vereadora carioca, o deputado tomou a decisão de abandonar a vida pública. Ou seja, ele já vivia sob escolta policial. Esse foi um aspecto que o Dead Consensus falou, porque para o governo dar uma escolta policial é porque há um perigo imediato, há um perigo real em relação à vida dele, não é mimimi, não é vitimização. Para alguém ser escoltado pela polícia é porque há algum tipo de ameaça séria. O quarto ponto, de acordo com Willis, também pesaram em sua resolução de deixar o país as recentes informações de que familiares de um ex-PM suspeito de chefiar a milícia investigada pela morte de Marielle trabalharam para o senador eleito Flávio Bolsonaro durante seu mandato como deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ou seja, o fato da família do Bolsonaro, que é o presidente atual, se vocês se lembram bem, que é o presidente atual, o fato da família do Bolsonaro ter possíveis vínculos com milicianos que mataram a Marielle, que era amiga do João Willis, levou o João Willis a ter mais medo ainda de morrer e de ir embora por causa disso. O quinto ponto, o presidente que sempre me difamou, essa é uma fala do João Willis, o presidente que sempre me difamou, que sempre me insultou de maneira aberta, que sempre utilizou de homofobia contra mim, esse ambiente não é seguro para mim. Ou seja, o João Willis tem um longo histórico de oposição ao Bolsonaro, cuspiu no Bolsonaro durante a votação do impeachment da Dilma, ou seja, como diria a música do Cazuza, meus inimigos estão no poder. Então, assim, você tem o presidente da República que está contra você, tanto que no próximo item que vocês vão ver, né, item 6, Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, escreveu no Twitter: vá com Deus e seja feliz. Ou seja, a família do Bolsonaro celebrou a partida do João Willis. Sétimo ponto. Willis se tornou um dos principais alvos de grupos conservadores, principalmente nas redes sociais. Grupos conservadores do qual o Caio Coppola também faz parte. A fala deles, quando o João Willis anunciou que ia embora, reforça essa narrativa contra o João Willis. Reforça esse ódio contra o João Willis. Ele faz parte desse movimento de demonização da esquerda e de demonização do João Willis. Oitavo ponto. Ele também se diz quebrado por dentro em virtude de fake news disseminadas a seu respeito, mesmo tendo vencido pelo menos 5 processos de injúria, calúnia e difamação. Ou seja, o João Willis foi difamado por fake news, em alguns casos por deputados eleitos também depois, e mesmo vencendo judicialmente isso, o estrago já tinha sido feito. Ou seja, ele não ia recuperar a reputação dele porque já foi feito estrago. Ele continuaria sendo demonizado como ele já era antes. Nono ponto, Willis se ressente sobretudo da falta de liberdade no Brasil, ou seja, ameaçado não pode ser na rua como uma pessoa normal. O 10º ponto também avisa que vai se desconectar das redes sociais temporariamente e que não pretende acompanhar a repercussão do seu anúncio. E 11º ponto, sobre o futuro, ele ainda não tem planos definidos. Ou seja, esses são os fatos, 11 fatos que a gente tem na reportagem no artigo da Folha de São Paulo sobre o João Willis. E ainda quero citar um último trecho aqui que é da fala do João Willis. Eu não vou falar onde estou, eu acho que vou até dizer que vou para Cuba, ironiza. Eu sou professor, dou aula, eu escrevo, tenho um livro para terminar, eu vou recompor minha vida, eu vou estudar, quero fazer um doutorado. Vou escolher um lugar onde eu possa fazer meu doutorado, que eu não pude fazer durante esses anos. Vou tocar minha vida dessa outra maneira. Quando eu estiver refeito, que eu achar que é a hora, eu volto. Não necessariamente para esse lugar de representação política parlamentar, mas para a defesa da causa, isso eu nunca vou deixar de fazer. Ou seja, ele deixa claro que ele quer voltar a estudar, que ele é professor, que ele vai dar aula, deixa claro isso. E dar aula inclui dar palestras também. E deixa claro que ele não vai terminar o ativismo dele, que ele vai continuar sendo ativista, que ele deixaria a poeira sentar um pouco e voltaria para a luta. Então ele deixa claro isso. Daí você tem as alegações do Caio, né? Então você tem, aqui são os fatos, aqui são as coisas que a gente sabe.
Primeira coisa é que ele questiona a gravidade das ameaças ao Jean Willis. Ele acha que não são tão graves assim. Ele, como cético que se diz, duvida disso. Como é que eu vou saber se são realmente tão graves assim? Como eu vou saber se o Jean Willis está sendo realmente ameaçado? Ele não mostrou provas. Então ele põe a culpa na vítima. Está sendo ameaçado, o problema é dele. Que se dane. Pode ser que não seja verdade, pode ser que seja verdade. Se morrer, morreu. Então, assim, ele não se importa com as ameaças que o Jean Willis sofreu. Sendo que nesse mesmo dia, no qual ele deu esse depoimento, aí no dia 25 de janeiro, o jornal O Globo publica as ameaças ao Jean Willis, publica o que estava acontecendo. E daí ele cria uma teoria conspiratória. Ele, cético, que duvida do Jean Willis, que duvida da idoneidade daquilo que o Jean Willis disse, cria uma teoria, uma conjectura. Então ele não é cético em relação à conjectura, ele só é cético em relação aos fatos que a gente sabe. Daí ele fala o seguinte, olha, você tem um parlamentar impulsivo, de péssima reputação, que se comportou como um animal no plenário. Daí o Edgar ainda brinca. Você está falando do Bolsonaro? Daí ele fala, não. Daí ele continua, que alega sofrer ameaças de morte. Então, assim, é só o Jean Willis que disse. A escolta policial não conta, é uma coisa irrelevante, é só um mimimi, é só uma vitimização do Jean Willis. As ameaças dele não são graves. Daí ele fala que olha, ele não apresenta nenhum elemento probatório. Daí eu vou deixar linkado aqui a notícia do Globo, né, a reportagem do Globo sobre as ameaças contra o Jean Willis. Ele prossegue. O que a gente tem ilustrado é que ele tinha execração pública. Estou me atendo ao caso concreto. Daí ele passa a falar da trajetória do Jean Willis, dos votos, como ele cresceu em votos, depois perdeu votos. Depois ele afirma que o Jean Willis não representa a demografia LGBT, que só representa a militância gay, o que não deixa de ser legítimo também. A militância gay também precisa de representantes no parlamento. Afirmando que ele foi o último dos deputados eleitos. Sendo que na própria reportagem da Folha, o que você vê lá é que o Jean Willis não pôde fazer campanha de rua por causa das ameaças. Então ele só pôde fazer campanha pelas redes sociais. E daí ele prossegue dizendo que há um movimento anti-esquerda e afirma, a tribuna já não é mais playground da esquerda. Conclusão, a conclusão do Caio. Você tem um candidato decadente, um ambiente político hostil, sendo execrado publicamente, por fake news, vale ressaltar, sem apoio da demografia que ele representa. O Edgar confronta, né? Mas faz sentido defender uma teoria maluca dessa, né? Ele não diz nesses termos o que só eu estou dizendo. E ele responde, no escopo de todas as possibilidades, não é possível isso? Não é possível pensar que isso seja real? Depois o Caio prossegue, dizendo que Jean Willis não era execrado porque era gay, mas por suas posturas políticas. E aqui você vê como ele despreza todas as fake news que vinculavam Jean Willis com a pedofilia, por exemplo, fake news propagada pelo Alexandre Frota, que faz parte desse movimento, dessa máquina de destruição de reputações da extrema-direita. Ou seja, ele prefere ignorar isso. Ele acha que a questão de Jean Willis é só política, mas sendo que não é só política. Também tem a ver com a militância de direitos gays. Inclusive, nesse mesmo dia em que o Caio Coppola faz esse pronunciamento aí na Jovem Pan, nesse mesmo dia você tem dezenas e dezenas de vídeos aqui no YouTube associando o Jean Willis com a facada do Bolsonaro, dizendo que ele era o mandante, um dos mandantes do Adélio. Então, assim, você vê um movimento orquestrado, você vê, por um lado, grupos defendendo uma associação criminosa do Jean Willis com a facada do Bolsonaro, e você vê aqui o Caio também criando uma narrativa mirabolante, maquiavélica do Jean Willis, a da fuga do Jean Willis. E nesse ponto ele entra na futurologia dele, na teoria maluca dele. Ele fala do Glenn Greenwald, que depois o confronta num programa futuro, e daí ele fala em golpe de mestre. Vou citar aqui o que ele disse, o que o Caio Coppola disse. O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, vira ativista internacional, é vitimização máxima. Não se estranhe se ele pedir refúgio, ele vai virar o embaixador da oposição no estrangeiro. Para o Caio, o autoexílio do Jean Willis é uma vitimização. Ele usa da vitimização, dessa suposta ameaça que ele não comprova, para criar uma imagem de vítima e de herói da oposição no exterior. E depois ele é confrontado pelo Glenn. Como eu disse, ele vai ter outro programa lá, que vai ser no Jovem Pan, que vai ser no Pânico, no qual ele se encontra com o Glenn, e o Glenn desmonta o Caio, expõe as mentiras dele, as tecnicalidades, como o Caio diz, demonstra que ele criou uma narrativa absurda, e nesse momento ele tenta se justificar, né, dizendo que na verdade ele só fez um exercício de hipótese, de conjectura, e daí ele diz o seguinte, olha, a minha teoria não estava errada, as teorias se confirmaram, tudo que falei se confirmou, eu acertei, Glenn. Ele foi parar na Europa, ele fez o tour de difamação do Brasil, virou embaixador da oposição. Então vamos ver onde o Caio acertou nesse exercício de futurologia dele, né? Nessa previsão que ele fez. Então o primeiro ponto é que ele viraria ativista político no exterior. Isso era óbvio, porque o Jean Willis era um ativista no Brasil. Você acha que ele ia se encolher no cantinho e ficar chorando lá na Europa? Não ia. A ideia seria baixar um pouco a poeira e voltar para a luta. Você acha que o Jean Willis ia ficar quieto na Europa? Isso era óbvio. Qualquer imbecil consegue prever isso. Tem que ser muito ingênuo para achar que ele fica quieto. Esse foi o único ponto óbvio que o Caio acertou na previsão dele. Depois os pontos que ele não acertou. 1. Não se estranhe se ele pedir refúgio. De fato,
A França ofereceu asilo político para o Jean Willis e ele recusou. Ele preferiu ir para Berlim, ele preferiu ir para a Alemanha. É que eu vou tirar um artigo aqui do Globo no qual fala sobre isso. Então ele não se aproveitou do refúgio, ele não se aproveitou de um asilo político. Pelo contrário, ele foi aqui o oposto do que o Caio tinha previsto. E depois ele diz também, ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Isso é cedo para saber. Pode ser que sim, pode ser que não. O que ele fez foi umas palestras aí e só também. Ele não virou embaixador de nada ainda. Pode ser que vire, pode ser que não vire, a gente não sabe também. Ou seja, o Caio fez 3 previsões aqui, acertou uma que era óbvia, que é o ativismo de Jean Willis, que ia continuar, ele é um ativista dos direitos LGBT, e ele saiu cantando vitória, como se ele fosse o novo Nostradamus. Só que aí que tá a questão das previsões. Nas centúrias do Nostradamus, tem pouquíssimos acertos do Nostradamus. Na verdade, a gente nem sabe dizer se são acertos, porque previsão é assim, profecia é assim. Você faz uma série de profecias, vai morrer um ator famoso da Globo, o Papa vai ficar doente, você faz uma série de profecias. Vai ter um acidente aéreo, você faz um monte de profecias vagas, e se uma delas se concretizar, o profeta já vira mãe de Ná. Já vira, assim, a pessoa que viu o futuro. Então, assim, se o Caio fez 3 previsões, se ele acertasse uma como ele acertou, já virou o profeta, já virou o sábio da montanha. Sendo que errou 2. A credulidade humana é fascinante, porque o fato de fazer uma previsão óbvia o torna já uma referência absoluta sobre o futuro. Já o torna uma autoridade sobre as coisas. Então eu fiz essa análise aqui sobre a fala dele na Jovem Pan, para vocês verem como ele faz a conjectura maldosa sobre o Jean Willis. Uma conjectura maldosa, ele fez uma conjectura maldosa, desconfiando das ameaças que o Jean Willis sofreu e fazendo uma previsão de como o Jean Willis aproveitaria esse momento oportuno político para se aproveitar disso e lucrar com isso. Então ele fez uma previsão maldosa, e dizendo que o Jean Willis estava se vitimizando. Porém, quando Além das Sombras, o perfil no Twitter, mostra o passado do Caio e faz uma conjectura sobre por que ele ocultou o nome real dele, o que o Caio faz? Um vídeo se vitimizando. 6 minutos se vitimizando. Coitadinho, a minha mãe é minha vovozinha. Coitado. Ou seja, ele jogar o nome do Jean Willis na lama para 600 mil pessoas que viram o primeiro programa lá, tudo bem. Ele reforçar uma narrativa de ódio contra Jean Willis, tudo bem. Ele pode fazer isso, porque ele é só um analista político. Ele não é um jornalista. Ele não tem que se fiar nos fatos. Ele pode fazer conjecturas, futurologia. Agora, no perfil do Twitter, apresentar o nome real dele e os vínculos partidários dele, isso é difamação. Isso é um trabalho de calúnia, de vermes, canalhas, pessoas que querem destruir o coitado, a vítima, o mimizento. Ah, Caio, faz favor, né? Sinceramente, você está aí se expondo num programa de rádio, criando conjecturas sobre pessoas, ajudando a criar uma imagem negativa para pessoas, passando pano para Bolsonaro. E está chateadinho agora porque um perfil do Twitter mencionou teu nome aí, real, sendo que esse nem era o foco importante. O foco importante eram seus vínculos partidários e que podem sim comprometer a sua isenção, sua suposta isenção enquanto analista político. Isso você não respondeu. A questão política você não respondeu. Você se ateve a um aspecto insignificante. E aqui é uma estratégia, gente, discursiva, uma estratégia retórica que já é exposta pelo Schopenhauer no livro dele sobre isso. Que são 38 estratégias para vencer qualquer debate. Que tem diferentes nomes nesse livro aqui, nessa versão que eu tenho se chama assim. E um dos tópicos aqui, que é a estratégia 29, diz o seguinte, olha, não se importe em fugir do assunto se estiver a ponto de perder o debate. Então você pega um ponto insignificante do assunto e desvia completamente o foco, se faz de vítima nesse caso, se faz de perseguido, coitado, para não ter que responder o que é importante, que é o vínculo partidário dele, de assistente parlamentar e de prestador de serviço para vários deputados do Partido Novo. Então, mais uma vez, peço desculpas por não ter caído nessa conversa fiada sua. Você consegue enganar um monte de gente, mas não engana todo mundo. Então é isso, gente. Quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí envolvendo Caio Coppola, sobre conjecturas, sobre futurologia. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!